Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso Espaço Online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre um livro que aborda os desafios psicológicos de pais e filhos adotivos. Para isso nós convidamos aqui a psicanalista pela PUC de São Paulo, autora do livro Construindo o Vínculo entre Pais e Filhos Adotivos, Maria Salete Abrão. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde, Salete. Boa tarde, Patrícia. Obrigada a você pelo convite. Estou feliz de estar aqui para falar do livro. Olha, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online. O internauta pode participar dessa conversa pelas redes sociais. No nosso Facebook é só você curtir lá a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para cá, espaço@jovempan.com.br, esse é o nosso endereço. Bom, construindo o vínculo entre pais e filhos adotivos. Por que falar desse tema, Salete? Qual foi o seu objetivo com esse livro? Então, esse livro é fruto de um trabalho de 15 anos aí de pesquisa sobre o tema da adoção, né, que começa com uma curiosidade minha, que parte da minha experiência clínica, tá? Porque eu comecei atendendo crianças com dificuldade de aprendizagem e, dentre esses pacientes, havia um grande número de crianças que eram filhos adotivos. E eu comecei a perceber que, em relação à adoção, tinha uma peculiaridade com a dificuldade com o conhecimento, tá? E acabei chegando a uma conclusão óbvia de que conhecer a própria história é algo importante para uma criança ter acesso fácil à aprendizagem. E na adoção, muitas vezes acontecia dificuldades de ter acesso à própria história e, portanto, isso se traduzia em sintomas de dificuldades com o conhecimento. Tá? Os 100% dos seus pacientes que apresentavam esse problema, essa dificuldade de aprendizagem, não conheciam a sua própria história. Os pais adotivos negavam contar a história dos pais biológicos, por exemplo, ou eles mesmos não sabiam? Nem sempre, Patrícia. Muitos conhecem, até conheciam, mas o jeito que a história é contada, às vezes é contada, mas não se pode falar no assunto. Então, um bloqueio. Fica como se fosse uma coisa sagrada, intocada. Entendi. Por isso, no livro eu vou abordar um pouco isso, que a revelação e a forma de revelar a adoção é uma questão que precisa ser trabalhada. Os pais também precisam de ajuda para fazer essa revelação. Porque se eles tiverem um grande medo em relação à revelação, se eles tiverem medo da história de origem da criança, eles vão falar dessa história com medo, com receios, e não vão conseguir abordar o assunto. Ou revelam de uma vez só e falam, falei, pronto, e nunca mais se toca nisso, entendeu? Então, também acaba sendo complicado, né? Existem, se você quiser, posso te dar alguns exemplos, claro. Mas assim, por exemplo, nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes da entrevista, você falou do termo filho do coração, né? No livro eu dou um exemplo de uma mãe que tinha uma extrema dificuldade com a infertilidade dela, com a experiência anterior, um jeito sofrido de viver a adoção da filha, e que na maior boa vontade queria revelar para essa filha a questão da adoção. Então ela fala, não, você é minha filha do coração. E aí a menininha, que era uma menininha de 3 anos de idade, olha para ela. E você sabe que menininhas de 3 anos de idade ou menininhos pensam muito sobre a vida. A menina olha assustada e fala assim, mamãe, seu coração explodiu para eu nascer? Então, é o pé da letra. Né? Ela ficou assim pensando. Então, às vezes a gente usa termos que, se você sabe usar, ele vai bem, ajuda a criança a criar uma narrativa sobre ela. Senão, fica um terror a revelação. Tem pais que também têm muito medo de revelar, que a criança possa ir buscar os pais biológicos e que possa abandoná-los e ficam. Então a revelação é uma situação de dor, de medo, e aí a história continua intocada, porque a criança fala assim, eu não posso falar nisso porque meu pai e minha mãe têm medo, entendeu? Meu pai e minha mãe não vão gostar, então vou ficar, não quero magoá-los, não quero chateá-los, então não vou falar disso, entendeu? Então, a forma como se faz a revelação
também importante na história, na narrativa que a criança vai ter sobre ela. E, fundamentalmente, é essa narrativa que vai contar para a saúde ou não da criança. Tá? Assim, você, pela sua experiência, né, como psicóloga, psicanalista, a pessoa, antes de adotar, apesar de ter uma vontade muito grande, né, muitos casais têm vontade, tanto é que a fila de adoção é grande, a lista está grande. Esse é um problema que a gente tem hoje. O casal deveria se preparar antes, psicologicamente, se fortalecer, ter uma maturidade grande para conseguir fazer bem, né, para a cabeça dessa criança. Então, eu acho, Patrícia, que se todo mundo pudesse se preparar para ser mãe ou pai, biológico ou adotivo, seria bem bacana, né? Então, é o que vai. Eu acho que a adoção, por isso que eu escrevo esse livro, porque eu acho que a adoção é uma chance, de certa forma, privilegiada desse preparo poder acontecer, entendeu? Então, de entender o que pode ocorrer de específico, de particular nessa situação, que você pode prevenir, sabe? Eu trabalhei muito tempo como psicóloga em escola, lidando com aprendizagem. E nesse período a gente sabia que tinha alguns momentos que eram críticos na escola. Por exemplo, o início da alfabetização, a mudança para a antiga quinta série, que tinham mais professores. Então, escolas que tinham um trabalho psíquico, a gente sempre fazia um preparo para esses momentos, tá? Para a criança poder passar bem por esses momentos que são momentos de desafio. A adoção tem um desafio para quem vive a experiência de adoção, tanto para os pais como para os filhos. Qual é esse desafio? Tem uma fratura na história. Tá? Então, o que acontece factualmente? Uma criança é gerada por um pai e uma mãe que não a criam e ela é entregue para outro pai e outra mãe. Então, nessa transferência de cuidados, em termos psíquicos, acontece uma coisa parecida como quando a gente desmama um bebê que mama no peito, tá? Que você tem que passar do peito para a mamadeira. Tem que ter uma adaptação nessa passagem. E às vezes é dolorosa, às vezes claro. É dolorosa. Tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso, só que quando é a mesma mãe, o mesmo bebê e uma mamadeira, você mantém o cheiro da mãe, mantém uma... E na adoção tem uma ruptura, porque não tem essa continuidade. E você precisa escrever texto no lugar onde houve essa ruptura. Porque em termos psicológicos, em termos psíquicos, o que a gente sabe é que tudo que não tem simbolização, palavra, que não é falado, elaborado, pode virar sintoma. Não sei se está claro isso que eu estou dizendo. Né? Agora, aqui no nosso país, existem grupos de apoio a pais adotivos? Essas pessoas que estão na fila de espera, existem reuniões para abordar essa questão antes do fato ocorrer? Existem. Inclusive, saiu no ano passado, na lei da adoção, né, a obrigatoriedade de um preparo para os pais candidatos. Tá? Tudo isso é projeto com boas intenções de quem cuida do tema. Até isso virar fato, né, nós temos em torno de 26 mil pais candidatos e só 6 mil, mais ou menos, crianças adotáveis aí no Brasil. Eu não tenho os dados exatos aqui, tá, mas isso é um fato que ocorre em função do quê? Porque o número de crianças disponíveis para adoção na condição que os pais adotivos demandam é muito pequeno. Né? Então, essa é uma outra questão, né? A gente sabe que as pessoas aqui no Brasil escolhem sempre meninas brancas recém-nascidas. A grande maioria tem todo um perfil. Inclusive, nós fomos às ruas de São Paulo para perguntar para as pessoas aleatoriamente, olha, se você quisesse adotar uma criança, você gostaria de escolher um perfil? Isso seria importante para você? Eu gostaria que você acompanhasse as respostas, Salete. Tá bom, vamos ver. Tudo bem. Não teria dúvida nenhuma de adotar criança, acho muito legal isso aí. Eu tenho um filho de criação, ele é um menino bom, eu tive assim, muita sorte de ter escolhido ele para ser meu filho. A mãe dele foi babada da minha filha, então ela foi embora e largou ele.
Aí eu fui no juiz, o juiz me deu a guarda. E hoje ele está fazendo faculdade, já é moço, já vai casar, é feliz. Isso que importa, gente, a gente poder fazer alguma coisa pelo ser humano. Que maravilha, que bom, né? Ainda bem que tem gente que não escolhe perfil, né? Porque parece a impressão que a gente tem é justamente essa. A criança passa de uma determinada faixa etária e aí a chance dela ficar abandonada para sempre é muito grande, né? É muito grande. Eu não sei a informação que vocês têm disso, né? Isso acontece porque a destituição do pátrio-poder, que é a criança ficar disponível para adoção, ela demora um bom tempo, porque para a família biológica ser considerada não apta para cuidar da criança, tem uma série de trâmites legais, entendeu? Porque em termos jurídicos se entende que o melhor seria que a criança fosse criada pela família biológica. Então se faz várias tentativas para que isso aconteça, entendeu? Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Nós estamos recebendo hoje aqui a Maria Salete Abrão, psicanalista, escritora. Ela é autora do livro Construindo o Vínculo entre Pais e Filhos Adotivos. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online e nós queremos a sua participação. Pelas redes sociais, no Facebook é só você curtir o nosso perfil Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva para o nosso e-mail, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco nós voltamos. Até já.